Estamos aqui de cócoras novamente, eu, Fabiana Garcia, e a minha companheira, Bianca Rocha. Eu mesma. Ela mesma, essa obstetriz linda que hoje está, né, maquiada de Penélope Cruz. Tá ridícula. Não era pra falar, isso é coisa de bastidor, tá? E a gente, então, hoje trouxe uma convidada muito especial, que, né, a gente já tentou algumas vezes aqui, e ela hoje conseguiu chegar, Manuela Estelita. Ê, Manu! Olá, minhas deusas! Que honra! Eu ia fazer uma pergunta aqui antes para a Manu, eu ia perguntar como que você gostaria de ser apresentada, como que você gosta de ser apresentada? Quem é você, Manuela Estelita? Eu Que é uma sessão de terapia, tá? Sou tantas coisas, eu sempre falo que eu sou muitas coisas. É difícil, né? Mas hoje eu sou Manuela Estelita, mulher, primeiramente, né? Sou fotógrafa, sou ex-publicitária, eu acho que isso diz muito sobre mim ainda, tá aí na minha bagagem. Sou mãe de 2 meninas lindas, sou casada, sou apaixonada pela vida, pelos amigos, por pessoas. Eu amo fotografar pessoas. A gente sabe. E fotografa muito bem. Pra mim, uma foto muito. é sempre mais bonita com alguém dentro dela. Ah, pessoas. Com então, pessoas. Né? Isso. A Manu, ela que fez o nosso lançamento, as fotos do nosso lançamento, né? É. E o vídeo também, né? Não só ela faz fotos. Ela que foram me vídeo amordaçou também. lá, gente. Ela Não que tinha nada a ver com aquilo. Ela que me amarrou, me amordaçou. Coloquei num beco. Me sequestrou. Botou no beco e fez esse trabalho tão bonito, assim, né? Resolveu nos ajudar e topou a nossa empreitada aqui, né? E Foi uma delícia. Uma delícia, né? E por uma causa maravilhosa, né, gente? Eu tô aqui, assim, muito feliz pelo convite. E além de eu adorar vocês, da gente ter muita afinidade, é uma causa maravilhosa. Esse podcast é informativo, só tem informação de qualidade. E super acessível, né? Super então, acessível, é isso. Isso é o que mais vale. E a Manu não é só fotógrafa, né? Ela é super militante de parto, né? Eu vejo que você, falando em informação, você não consegue só ser ali contratada pelo casal e fazer o seu trabalho. Você se preocupa com a assistência, como é que vai ser aquele parto, o que aquele casal tá em busca. E eu sempre vejo a Manu pedindo material, informação. O que você sabe sobre isso, sobre aquilo para eu mandar para um casal, né? Então, também virou ativista, né? Com certeza. É verdade, eu vi você certeza. super preocupada, né? Nossa, esse casal, será que não tá numa roubada? Será que tá tudo certo, Ou, né? tô num caso que recebeu uma indicação disso, faz sentido, é isso mesmo, É né? muito Então, legal. mas não consegue só tirar foto, né, Manuela? É, Tem que ter um porquê ali, né, de estar ali. Eu costumo entrar de cabeça, assim, em tudo que eu gosto, em tudo que eu me apaixono, em tudo que eu me proponho a fazer. E eu tenho certeza que só fotografar, só estar ali com uma câmera na mão não é suficiente para fazer uma boa fotografia. E depois que eu entrei nesse universo, que eu fui entendendo a fundo a importância de um parto respeitoso, né? A diferença de um parto adequado para um parto qualquer, entre aspas, sem desrespeitar, claro, o parto de ninguém, a história de ninguém, né? Mas eu percebo hoje, eu até fiz uma formação de doula ano passado, que eu comecei eu não sabia disso. Ela é doula, você não sabia doula, não sabia. Ela é mais nova doula. Achei que poderia agregar e agregou, sem dúvida, na minha presença, na minha bagagem e... Nada como também a experiência mesmo, né? Cada parto eu aprendo, e eu imagino que vocês também, né? Porque não tem um parto igual ao outro. Não. Mas hoje eu vejo que eu tenho a oportunidade mesmo de uma troca gigante com os meus clientes e eu fico muito feliz de ver quando as pessoas estão bem informadas, estão bem assistidas. Assim, me dá um alívio quando alguém me procura e eu vejo que a pessoa tá num lugar diferente do que ela gostaria ou do que ela acha que ela tá, né? Tem alguém que tá procurando um parto respeitoso, um parto adequado, e eu tenho certeza que ela não está com uma equipe que vai promover isso, viabilizar isso para ela dessa forma, né? Eu fico muito triste pela pessoa, assim, mesmo não conhecendo, porque eu acho que toda mulher deveria ter o direito de ter o seu parto
mais respeitado possível, né? Ter isso garantido, né? Como princípio Uma coisa mesmo, básica, né? Em qualquer né? lugar, como uma coisa Sim. básica. E, infelizmente, a gente tá longe disso. Tá longe disso? Você que... Porque assim, a gente tá na nossa bolha, né? Eu ia começar aqui perguntando assim, a gente, não sei, você também, né? A gente conheceu você, eu conheci você em sala de parto ali, né? Inclusive, tomamos bronca no dia que a gente se conheceu, né, Não Manu? foi na segunda vez. Foi na no segundo segunda? parto junto, a gente levou Ah, é bronca. verdade. No primeiro a gente foi A gente foi com a cara uma da outra. Aí no segundo parto, pá, tava lá Manuelita. Aí começou eu e ela. Conversa no meio da cesárea. Foi uma cesárea, né? O segundo, não foi? Foi uma cesárea, Aí tava lá a Fabiana operando, a Fabiana. Dá pra vocês duas falarem baixo, pararem de conversar agora? Eu Estão me fiz atrapalhando. isso? Foi. Gente, não lembro. Tomamos bronca. Ai, bom, Tomei então, bronca da vocês família. ficaram comportadas, funcionou, né? Maravilhosa, tá certa. E daí a gente viu que a gente precisava de um bar, né? Não era lá na sala, não era lá na sala de parto que a gente precisava de uma ia. viagem, Precisava né? de uma vida juntas, né? Mas assim, como foi, assim, como é que você chegou numa sala de parto? O que te levou? Como é que é essa... O primeiro parto, como é que foi? Como é que foi chegar lá? E por que, assim, você falou que você é uma ex-publicitária e que isso diz muito sobre você. Por que você saiu desse mundo maluco, imagino, né? Bem maluco. E foi para um outro mais maluco ainda. Como foi essa mudança para você? Vou tentar resumir, né? Porque foi um processo. Mas em 2013, eu tinha mudado de uma agência de publicidade para outra. E eu me encontrei muito infeliz nessa agência em questão. E eu considero que hoje tem um nome, né? Na época acho que não falava-se muito, que eu tava ali quase num burnout. Eu acordava todo dia, meu primeiro pensamento, quando o celular tocava, todos os dias, gente, era puta que pariu. Imagina, que pesado, todo dia você acordar. Assim, nessa vibe Primeiro boa. pensamento do dia. E o fim de péssimo. semana, ele nada mais era do que uma espera pra segunda-feira. Nem no fim de semana eu conseguia relaxar. Eu Pesado, chorava no né? banheiro, eu não tinha mais tesão no que eu fazia, era uma pressão desgraçada. E eu recebia, na época, algumas propostas de trabalho, e ao invés de eu ficar feliz, eu ficava mais angustiada, porque a sensação que eu tinha que ia ser mais do mesmo, só ia mudar o nome, né, do lugar e tal. E daí, nesse momento, eu fui procurar o auxílio de uma profissional, primeiro porque eu tava achando que eu tava deprimida, e na verdade minha vida pessoal tava muito boa, muito. Eu tava vivendo os momentos mais incríveis da minha vida pessoal. Como que a profissional tava tendo tão peso, assim, né, pro lado negativo? E lá, nesse espaço de troca com a Fernanda, que foi ela é muito maravilhosa, recomendo muito. Ela rapidamente sacou que eu não queria mais fazer aquilo e que eu tinha sufocado a Manuela Artista. Que a Manuela Artista, ela nasceu comigo, digamos, e em algum momento, para pagar as contas, né, no corre da vida, eu fui caindo para uma área mais operacional. Eu produzia a arte dos outros, né? Eu não criava mais nada. E eu tava me sentindo muito sufocada. Então, dentre os planejamentos que a gente fez, assim, lá pra mim, que era sair de agência, ir pra produtora, que era um lugar menor e um pouco mais amigável, que eu compraria... Veio a Manuela fotógrafa nesse processo, que eu compraria minha primeira câmera profissional e começaria a fotografar aquilo que viesse na minha frente. E eu fiz isso. Tinha uma amiga minha fora do país, eu encomendei uma câmera profissional, comprei 2 lentes bacanas. Fiz um curso básico para aprender pela primeira vez a manipular uma câmera de verdade, né, e tal. Porque eu tinha o olhar, mas eu não sabia, né? Você já tirava umas fotinhas Sempre tive uma câmera na bolsa, a vida inteira. Olha e eu sempre fotografei bem, assim. As pessoas me elogiavam bastante. Fotógrafos, diretores de cinema me elogiavam bastante. Mas eu não tinha a técnica, eu tinha o olhar, né? E daí eu fui atrás da técnica e a primeira coisa que me apareceu foi uma amiga grávida de gêmeos pedindo: me fotografa, que eu não fotografei minha primeira gravidez, tem que ser você. Essa foi a primeira grávida que você fotografou. Isso. E foi uma delícia o ensaio. Eu gosto muito do resultado. Até hoje eu olho com muito carinho o resultado, porque eu acho que para uma primeira experiência foi bem legal. Eu consegui fugir do brega, digamos, que era uma coisa, é uma linha muito tênue, eu acho, nesse universo, e que eu tinha medo de ir para aquele lado. E as coisas foram acontecendo dentro disso. O que é brega? Não. O que é brega? Gente? É muito relativo. Eu quero saber. É muito relativo, né? Eu não quero julgar o trabalho dos outros, mas claro. eu queria fazer algo que eu não julgasse ter caído, né, nesse lado brega ao meu gosto, pelo menos, né? No meu olhar. Isso comum, assim, que... Tem um comum ali da fotografia de grávida que, enfim, era exatamente o que eu queria fugir.
E a coisa foi acontecendo, uma indica pra outra, que indica pra outra. Quando eu vi, eu tinha trabalhos todo fim de semana marcados, fotografando grávidas e bebês, e muitas Foi pessoas, rápido, assim? muito rápido, assim. Ela te indicou? Alguém viu essas fotos? Como é que foi? Foi isso? Daí eu comecei, fiz um site, quando eu tinha feito uns 3, 4 ensaios, já fiz um site simplesinho, e assim foi. Montei um perfil no Instagram e foi indo. E eu tinha trabalho todo fim de semana. Muitas vezes, antes de eu ir pra produtora, eu também fotografava em algum parque, na casa de alguém, depois ia trabalhar. E eu falei, pô, isso é um caminho que me faz feliz. Eu sentia Começou então com ensaio, foi ensaio. Comecei com ensaio. E senti que esse lugar me reciclava da publicidade. Eu senti que, às vezes, eu ia muito cansada fotografar alguma família, mas que eu saía sempre melhor. Sempre sentindo um propósito mesmo naquilo que eu tava fazendo. E daí, a fotografia de parto começou a ficar um pouco mais popular, começou a falar-se mais disso e tal. E algumas grávidas me pediam pra fotografar o parto, e eu não podia me comprometer. Porque minha agenda era uma loucura. Você tinha imaginado na vida que você ia entrar numa sala de parto e ia fotografar um parto acontecendo? Eu tinha muita vontade, porque quando me chamavam, eu tinha muita vontade. Mas como eu ia me comprometer com aquele momento único se eu não conseguia, às vezes, nem marcar um almoço com meu marido, entendeu? Você já tinha suas filhas? Ainda não. Mas eu tinha esse bichinho na minha cabeça. Daí, enquanto isso, eu fiquei tentando o cadastro nas maternidades, que era também um momento muito fechado, era muito difícil. Né? Até hoje dificultam no pouquinho, São Luís, né? Dificultam. No São Luís era só uma mesma turma que fotografava, não tinha... E na Promater era assim, não temos previsão para quando abriremos e tal. O Einstein também tinha um rolê específico, enfim. E eu fiquei anos, assim, tentando o cadastro. Daí, uma hora eu consegui. O São Luís abriu, uma hora eu consegui o cadastro. E tinha conseguido na Promater também. E daí, eu fui fotografar uma cesárea de uma amiga minha. E lá, eu não sabia qual ia ser a minha reação, né? Se eu ia desmaiar. Ver um corpo aberto. Eu nunca tinha visto um corpo aberto, né? E tem que fotografar tem que isso, fotografar, né? Não garantir, vou olhar, não. Né? Garantir esse momento, né? Já pensou, fotógrafo em cima da cesárea? E foi super emocionante, e eu vi que eu gostava mesmo. Nesse momento, eu tava gravidíssima da minha segunda filha. E daí, eu tive pra mim que eu não queria mais voltar pra publicidade. E que eu ia tirar pra isso, assim, pra abrir minha agenda pra partos, que era a única coisa que eu não conseguia levar junto, né? E vamos ver o que o universo me traz. E daí, antes de eu pedir demissão, digamos, eu fui mandada embora durante a licença de maternidade. É um universo super machista, né? Então, eles me mandaram embora, assim, com a minha filha. Licença maternidade? Durante a licença, eles me chamaram para uma reunião. Eu tava com a Nina no peito, amamentando nessa reunião. E eu fui dispensada no meio da minha licença maternidade. Meses? Ela tinha 4 meses. Mas como se diz, a desculpa, o argumento deles é que não era mais licença maternidade, era férias, porque já tinha passado 4 meses. E aquele dia estava iniciando as minhas férias, emendadas com a licença. Você tinha mais um mês ainda. Então, eles não estavam mandando embora durante uma licença, e sim durante as minhas férias. E você amamentando ali na frente isso deles. Muito comum. Muito comum. Né? A mulher retornar da licença e porque você avisa seus hormônios, né, também. Olha, gente, agora é férias, hein? Não é licença maternidade. Então, sim, agora pode tudo bem. Tudo bem, pra mim, hormonalmente e emocionalmente, né, receber uma bomba dessas, né? E como foi isso, assim, das suas gestações, assim, como foi esse... O que mudou isso em você? Se isso foi alguma coisa que mudou? Gestação, parto, aí fala um pouquinho disso, mas que você tem umas histórias bem interessantes também. Você sabe que, de alguma forma, Fabi, eu tenho um certo orgulho de dizer que eu me tornei fotógrafa de maternidade, independente da minha maternidade. Eu acho muito legal, assim, isso, porque... Eventualmente, a mulher, quando se sente mãe, ela acaba se jogando, se encontra mãe, né? Se revela mãe, nasce uma mãe, e vem essa necessidade, essa vontade de viver mais nesse universo materno, e nasce disso, assim. O meu não é disso. E eu acho que as minhas filhas só me trouxeram mais informação e mais propriedade até no meu lugar de fala, mais lugar de fala, né? Eu acho que dentro disso. Mas eu acho muito legal que eu consegui traçar... Consegui não, eu tracei um caminho independente da minha maternidade. É por paixão mesmo pelo assunto, assim, sabe? Porque começou até antes, né? Totalmente. Começou em 2013, eu fui mãe em 2017. Mas as gestações não trazem uma compreensão maior, assim? Sem dúvida. Né? De sem passar por uma
uma dúvida. gestação, passar pelo puerpério. Eu acho que, assim, é super possível ser uma ótima fotógrafa, não sendo mãe, tanto de parto quanto da maternidade, mas você ser mãe, você vai ter um nível de troca, às vezes, com as pessoas que uma mãe não vai ter, né? Enfim. Eu posso falar do puerpério como uma pessoa que não é mãe, não vai poder falar, tem um lugar de fala ali, né? Então, às vezes eu me conecto muito com as minhas clientes a partir desse lugar. Se eu pego uma cliente que tá grávida e que tá se sentindo menos feliz do que acha que deveria estar, e tá preocupada com isso, com a falta de conexão, putz, ela encontra em mim ali um lugar total, assim, putz, eu sei o que você tá falando, eu senti isso na minha segunda gravidez, fiquei preocupada, mas no final deu tudo certo. Eu tive depressão pós-parto na primeira gravidez, se qualquer coisa me procura, meu puerpério foi punk, vamos conversar. Então, vira um lugar de acolhimento mesmo, onde eu tenho exatamente essa experiência ali, que é, enfim. E ter entrado nesse universo, então, antes, te ajudou pra maternidade? É o contrário, também não. Eu acho que nada prepara a gente pra Não, maternidade, gente. Não sei, assim, não sei. Eu acho, né? Isso não é uma verdade, mas eu sinto que ser mãe sempre foi o sonho da minha vida. Eu digo que eu quero ser mãe desde que eu tenho 10, 12 anos, como o sonho da vida. Você quer ir pra Disney? Você quer ter um carro? Ah, eu quero ser mãe. Entendeu? Quando eu tentava engravidar e não conseguia, eu sonhava que eu amamentava o filho dos outros. Olha só. Era um negócio muito forte pra mim. Inclusive, a amamentação ela era mais forte do que a via de parto, a questão do parto em si. Eu sempre era muito apegada à ideia de eu preciso conseguir amamentar, preciso viver esse rolê. O parto era engraçado na época, hoje teria muito mais... Seria diferente. Hoje seria, né? Na época não era. E hoje seria com a gente, tá? Com Só pra certeza, dizer. com certeza. Ela vai dizer que não. Pra ela, Vamos ver se ela vai dizer que não. Quem seria sua parteira hoje? Ela falou o nome de outra pessoa. Quase bati o carro no poste, assim. Ah, não vai nada, sua louca. Vai ser eu. Você sabe Isso que você não sim. queira. Eu tô Você lá, eu sabe vou que- invadir a maternidade, tá bom? Eu que vou tirar suas fotos, tá? Mas a Fabi tá aqui de prova, eu tô de Jill, tá bom? Agora não vai ser. Pelas não. mãos mágicas de Fabi. E me fala um pouquinho, assim, que você passou aí passou raspando por essa depressão pós-parto. Eu acho que, já que a gente tá conversando aqui, eu acho que esse é um assunto que a gente pode trazer um pouquinho dele. Fica à vontade. Eu amo falar sobre isso, acho absolutamente necessário. Né, porque eu acho que às vezes você tá falando que não foi esse universo da maternidade não foi o que te trouxe isso, mas que você passou aí por uns bocados, né? Você falou que quando não conseguia engravidar e depois disso, fala um pouquinho disso pra gente, conta um pouquinho, que eu acho que é uma história assim que acontece muito, né? E que as pessoas, às vezes, quando passam por isso, elas acham que elas são muito sozinhas e que isso não acontece com ninguém. Ou às vezes nem percebem que estão passando, Às né? vezes não pela percebe, depressão. ou às vezes elas acham também esse lugar, elas tinham que estar, que você falou, elas tinham que estar de outro jeito, né? Como que eu tô assim, meu filho acabou de nascer, eu tinha que estar feliz, né? E como que é? Como foi isso? Acho que tem, assim, várias formas de olhar, né? Mas uma delas, eu acho que uma vida inteira de expectativa para qualquer coisa é perigoso, né? Então, assim, uma vida inteira querendo ser mãe. Então, eu me sentia muito preparada. Muito preparada. E eu sempre fui muito multitask. Eu sempre fui aquela pessoa que fez várias coisas ao mesmo tempo. Mais de 80% da minha vida, eu tive 2 empregos ao mesmo tempo. E eu sempre levei isso numa boa. E eu faço coisas ao mesmo tempo que muita gente não consegue fazer. Então eu olhava para um bebê e falava, gente, é só um bebê, né? Tranquilo. Realmente, por um lado, é só um bebê. Eu não tive grandes dificuldades, apesar de no começo da amamentação ter sido uma treta, mas eu não tive muitas dificuldades, assim, dar banho, entender o choro do nenê. Eu rapidamente identificava se era gases, se era fome. O cuidado com o bebê. O cuidado, a parte operacional, o dar banho, até eu ficar sem dormir, que é bem exaustivo e lógico que abala muito. Toda essa parte, ela foi fácil, assim, né? Mas o não sobrar tempo pra você, pra nada. E eu que sempre fui uma pessoa muito livre, uma pessoa muito de gostar de fazer algumas coisas pra si, sempre priorizar, né? Um tempo pra mim e tal. Isso pra mim foi muito esquisito, foi muito difícil entender o tamanho dessa entrega. Eu consigo fazer, mas não me sobra, não me sobra, não me sobra. E acho que juntou com uma questão hormonal.
Que daí veio, sim, o meu parto à tona. Eu tive uma cesárea agendada por conta de muitos medos, e eu tomava anticoagulante, e eu não queria correr absolutamente nenhum risco de estar dormindo quando minha filha nascesse, enfim. Eu escolhi ter uma cesárea agendada, mas foi muito estranho o dia pra mim. Depois que ela veio pra mim, não, mas o processo de entrar, fazer um check-in de 1000 horas, ficar de jejum, ficar no quarto esperando, todo aquele processo automático não foi legal pra mim, foi muito angustiante. E ele começou a voltar dentro de mim quando eu comecei a não me sentir muito feliz, assim. O parto começou a voltar. Parece que eu não tinha me preparado pra ele. Tinha sentido falta do processo pro bebê chegar, né? E eu tinha trabalhado que nem uma louca até um dia antes, visitando cliente, indo pra jantar à noite, festa de cliente. Você acha que foi uma transição que não foi uma muito bem ruptura feita, assim? muito- De repente, você tava com o bebê no De colo. repente, pendurado no meu peito o dia inteiro. E eu falei, gente, cadê minha vida? Cadê eu? E parecia que aquilo ia ser pra sempre, né? Então, essa virada de chave foi difícil. Na segunda vez, eu parei de trabalhar com 37 semanas. Eu fiquei 3 semanas em casa, esperando entrar em trabalho de parto. Não fiquei ansiosa. Fui desacelerando, fui me Isso é bem importante, né, conectando. Manu? Eu falo para várias pacientes, elas me perguntam até quando. Pô, vou trabalhar até o último dia. Eu falei assim: imagina, você está trabalhando até o último dia, e no outro dia você tem um trabalho que é 10 vezes mais, sobrecarrega 10 vezes mais. E que você tem que aprender com o carro andando, né? Exatamente. Trocar o E aí carro, você não tem arrumar o um carro. tempo, nenhum dia para respirar, até para se conectar com tudo que vai acontecer novo. Exatamente. Né? Quem já tem um filho tem mais ideia do que eu tô falando. Quem não Isso. tem, não consegue imaginar. E A até pessoa acha que vai porque- tirar férias depois que o filho nascer. No mundo corporativo, você também fica com medo de perder férias. Então, também tinha isso. Cada Sim. semana que eu ficar em casa, eu vou perder na minha licença maternidade lá na frente. Você não quer. Então, também tem isso. É muito injusto o tempo de licença maternidade. Você acaba administrando a coisa de uma forma mais racional. Assim, eu não quero perder nenhum dia e tal. E... Cara, eu também, sempre que me pedem opinião, eu aconselho, desacelera um pouco antes. Pra mim foi um processo muito importante na segunda vez, essencial. E entrar em trabalho de parto e viver todo esse rolê, apesar de no final também não ter dado certo, não ter conseguido, foi, assim, uma mudança brusca, assim. E o que não deu certo no seu segundo parto? Putz, Bi, já te contei, né? Mas eu fiquei 17 horas com contrações ritmadas, sendo 12 delas de 2 em 2 minutos, e eu tive um dedo de dilatação. E eu tava com uma equipe que não permitia que eu tomasse analgesia tão cedo, eu não aguentava mais sofrer. E não tinha uma forma de indução, assim, né? Tendo uma cesárea recente. E minha bebê estava defletida, né? Ela estava de rosto, ela era uma bebê muito grande também. Tava defletida, que o bebê tá nascendo, né, com o mais... Posicionou a face na pelve da mãe, ao invés de Isso. posicionar a A cabeça, cabeça. o topo da cabeça deu uma... Isso. Quis dar uma espiadinha na... E eu tava com uma enfermeira na muito saída. legal e que, assim, putz, me colocou pra fazer exercício, assim, sem parar, pra caramba. E a gente não conseguiu reposicionar. E uma hora eu joguei a toalha, assim, porque Oh, eu tá precisava bom. me apegar em alguma evolução pra ir em frente. Eu não aguentava mais lidar com aquela dor e com aquela falta de perspectiva, né? Esse um dedo que eu tava, na verdade, eu já tava há uma semana. Então, não é que ele aconteceu Não era nada, ali. então. A Ele não sensação é aconteceu que não ali. aconteceu nada. E era um colo grosso, posterior, sabe assim? Tudo muito desfavorável, né? E uma hora eu joguei a toalha. Eu fiquei muito na dúvida durante um tempo, putz, se eu tivesse tentado um pouco mais e tal. Hoje, tendo acompanhado aí mais de 100 partos, 120 partos, assim, em tão pouco tempo, eu já falo, não teria nascido. Não teria. Eu já vi casos bem parecidos com o Sim. meu, que realmente com equipes Boas, muito preparadas e tal, e que realmente, assim, não vai, né? É exceção quando dá certo, digamos, Sim. assim, né? Então, eu sou bem em paz com isso. E o processo foi muito importante. Foi mais importante esse processo do que também como foi o desfecho só, né? Eu vejo que tem muitas mulheres que falam assim: eu vou ficar muito frustrada se eu entrar em trabalho de parto, passar pelas dores, sentir, sofrer, né, entre aspas, e virar uma cesárea. Mas é tão importante isso, você passar
por essa transição, que é o que você exatamente disse. Total. Ter tido uma cesárea sem passar por um processo antes foi difícil pra você, Foi né? muito difícil, foi muito difícil. Então, assim, eu respeito muito a escolha das mulheres. Acho que assim, né, meu corpo, Sim. minhas regras. Eu não sou a favor de uma cesárea agendada hoje, até por a gente não saber se o bebê tá pronto, né? Até por respeito ao tempo do bebê, né? Mas é assim, putz, você quer uma cesárea? É a sua escolha? Você tem informação e você quer uma cesárea? Tá tudo bem, mas espera o bebê pedir pra nascer, né? Sim, Espera os sim. primeiros sinais, se permite sentir alguma coisa ali, vai ser bom pra você e pra ele, assim, na minha humilde opinião, né? Que é Quem uma opinião. discorde de mim, enfim, tem um monte de médico aí que acha que isso é balela, enfim, mas Mas não é. Não é. A verdade eu é que não acredito é. do fundo Que não é balela, porque realmente é quando o bebê, ele tá mais... Não é uma coisa romântica, né? Porque eu acho que as pessoas fazem muita confusão, assim, né? Parece que é uma coisa romântica, foi esperar a hora do bebê, né? Uma coisa, sei lá... É uma coisa meio que cósmica, meio né? cósmica que e signo ele quer tal. ser, qual é o ascendente? É, não é isso isso. tem que ser espontâneo. Uma mas coisa que é parto não é romântico. não é Isso romântico, não e tem é. a ver, né, Não com é. maturidade pulmonar e ponto Sim. final, né? De Tudo outras- tem um motivo, né? Quando a gente fala de assistência humanizada, tudo tá embasado Sim. cientificamente, motivo. né? As loucas de esperar a hora do bebê, as loucas de apagar a luz, as loucas de cócoras. As loucas de cócoras, não totalmente. tem Gente, motivo. elas apagam muito a luz, Ah, elas dificultam muito a vida das gente, eu vou te A gente é falar a que pior a- dupla. A Manuela chega, assim, ela começa a acender luz. Eu falo, mas quem que acendeu essa luz? Não queima Aí- meu filme, que as grávidas vão achar que eu deixo luz de Aí drogaria. ela chega assim, não, ela não faz, ela acende uma luzinha e ela vai lá. Olha, eu acendi uma luzinha, se você quer eu desligo. Não, tá? É você só vê um assim, clarão. não é assim? É assim, você vê um clarão, você já vê Manuela. Ali no interruptor. Mas Aí não a é- gente assim, faz. ó, gente, é Ela- verdade, não é um clarão, assim. Não, ela vem com um negocinho ali, um refletorzinho. Rebatido na parede. Os nomes que eu não sei. É um ela negocinho anda na com uma parede. um lampião, ela. E ainda ela vem delicadamente. Se você quiser, eu já olho assim, ó. A gente é a mais Eu quero. chata, né? É chato. São muito chatas. Eu não A gente sabia que quer eu ia um olhar pra breu. câmera, mas eu olhei. Adorou. É um breu, a gente gosta do breu. Mas assim, eu indico elas me indicam. Então, acho que a gente só tá exagerando um a pouco. gente achou um meio de caminho para a gente Pras achou para as luzes, luzes, né? A gente se entende, né, meninas? Eu quero saber uma coisa: o que significa pra você a fotografia de parto? Porque a Manu não é uma fotógrafa que é só ter lembranças depois. Tudo tem. Você também é muito embasada nos seus ensaios, nas suas fotos. Eu vejo que tudo tem uma história. O que significa a fotografia de parto hoje para essa mulher, para esse casal? Como que é? O que é? Isso representa o quê? Pra mim, primeiramente, é um material terapêutico, assim. É um contato com a sua história, sabe? Você vai ter uma oportunidade de se ver ali por uma ótica que você não vai ter, se você não tiver fotos ou vídeos, seja lá o que for, porque a gente entra na partolândia, a gente esquece da ordem das coisas, eventualmente o tempo ele tem outra métrica, então o que pode parecer muito demorado às vezes foi rápido ou vice-versa, né? A beleza também, né? Existe beleza na dor, né? A dor não necessariamente é um sofrimento, existe muita força na dor, existe muita história, né? Eu vejo Muita história de superação também, né? E de reencontro com a própria história, né? Acho que muitas coisas vêm durante o trabalho de parto da nossa vida, dificuldades, eventualmente com os nossos pais, né? Com o nosso corpo, enfim, com algum neném que a gente perdeu, com alguma história mal resolvida, algum sentimento. E é a oportunidade de dar um espelho para essa pessoa e falar, olha que história bonita sua, né? Se olha aqui por esse ângulo, né? E muitas mulheres me falam, nossa, mas eu vou estar lá horrorosa, descabelada, suada. Meu Deus! Elas falam isso. Meu Deus, como que você vai conseguir fazer alguma coisa que não vou preste? estar feia, não vou estar maquiada. Cara, pra mim não tem nada mais lindo do que uma mulher em trabalho de parto, assim. O que eu mais amo do parto, inclusive, é o trabalho de parto. Porque os nascimentos, cada um vai ser numa posição e é muito legal quando o nenê nasce bem e, né, pode ir direto pro colo e aquela emoção do primeiro contato, mas ele é mais parecido do que o trajeto. A trajetória é sempre diferente, né, de uma história para outra e eu acho incrível.
E me encanta muito na assistência humanizada, assim, a quantidade de pessoas ali em volta no mesmo propósito, sabe? As pessoas não estão ali batendo cartão, sabe? Tá todo mundo ali tentando sentir a energia, o timing, dar o espaço para aquelas emoções fluírem e tal. E É muito legal, né? conseguir mostrar isso, né? Quanto a mulher precisou daquilo também, né? Enfim, para ter um ambiente favorável para ela conseguir se entregar e tal. É muito lindo, é muito lindo. Hoje, eu ia falar uma coisa, que tem uma coisa que as mulheres também falam, que uma coisa é isso, né? Mas eu não vou estar bonita, mas eu não vou... E tem uma outra coisa que às vezes me perguntam, que é assim, o que que... Ah, se não vai atrapalhar... vai ter mais uma pessoa, mas ela me fotografando, porque às vezes quando você pensa em foto, você pensa, nossa, eu vou ter que pousar para foto, né? Tem uma fotógrafa. Sim. Será que essa pessoa não vai me constranger? Será que, né? Fica imaginando um ensaio fotográfico, na verdade, né? Eu sempre falo que gente, as fotógrafas de parto, você nem vê que elas estão lá. Você não enxerga ela fotografando, ela não vai lá se parar no meio, fazer pose, né? Depende, né? Depende, não são todas, né? Não, a gente já teve caso de chamar chama lá a fotógrafa, pode entrar na sala de parto. Aí a pessoa me entra com um tripé, uma luz, um refletor, quase isso. Não é a maioria, assim, não é a maioria. A maioria, assim, entra, né, piano, faz parte, entra junto, assim. Como que você explica, como que você fala isso dessa parte do trabalho, né? Por isso que é importante, por exemplo, essa formação de doula também, que eu acho que vem e agrega muito, né? E tirar essas dúvidas que eu tiro com vocês. Eu mando mensagem para elas, às vezes, no meio de outro parto, perguntando dúvidas minhas, né? Técnicas, fisiológicas, enfim. Todo esse conhecimento, ele passa confiança, né? E te deixa tranquila ali na hora, né? Acho que bagagem é tudo, amor, né? E uma empatia, né, gente? Porque tem partos que são mais barulhentos no sentido desde a mulher vocalizando, ou partos que tá todo mundo conversando, fazendo piada, são mais falantes, e tem partos que são muito silenciosos, né? E tem partos que eu sou mais presente, que a pessoa realmente me vê, e a minha presença, ela é importante para a pessoa de alguma forma, e tem partos que a pessoa também não me percebe. Ter essa leitura é muito importante. Mas hoje eu me vejo como sendo uma pessoa da equipe, né? Uma pessoa que vai largar a câmera, vai pegar água, vai dar a mão, vai olhar no olho, vai abraçar, vai ajudar a se secar, qualquer coisa que for necessária ali, né? Pegar uma compressa quente, acho que a assistência ali em primeiro lugar, né? Não atrapalhar a assistência e poder ajudar sempre que preciso. E as pessoas que mais têm esse receio, Fabi, são as pessoas que mais militam depois. Tenham a fotografia de parto. Porque mudam totalmente de ideia. E depois que vê o trabalho, né? Eu gostaria de olhar o meu trabalho, os meus partos pelas lentes de uma fotógrafa, né? Eu não tive fotógrafa, tenho uma fotinha ou outra, assim, mas eu não tive uma fotógrafa. Nem se pensava, nem pensei nisso, assim, nem passou na minha cabeça, né? Outros tempos. Mas é muito legal, né? Tudo que você tem, assim, da sua história, que nem fotografia de casamento, que você tem da sua história ali fotografado. Imagina do seu parto, né? O dia mais lindo da sua vida. Eu ia assim, amar não me teve. ver nascendo. Não, me ver nascendo. Imagina você é um ver. presente pro seu filho. E eu falo também, isso né? também para os pacientes. Imagina depois você mostrar um vídeo, uma foto, né? Olha aqui você nascendo. Eu tenho uma amiga que o pai dela sempre gostou de câmera, de foto, de filme. E ele filmou a cesárea da mãe dela nascendo. E eu lembro que ela me mostrava, tipo, toda hora ela falava, vamos assistir a cesárea aqui do meu nascimento. E eu já tava decorando, já tava sabendo fazer uma cesárea de tanto que eu assistia aquele parto, né? Então é legal mesmo. Imagina depois você se assistindo, né? Esse bebê. Eu tenho uma história interessante nesse sentido, que é assim, eu tive 2 filhas próximas, né? Com 1 ano e meio de diferença. E a mais velha sofreu um tanto com a chegada da mais nova, assim, bastante. Foi uma questão, assim, pra mim. E eu tentava explicar, ela ficando ela, né, crescendo e conseguindo dialogar mais. Filha, sabia que teve uma época que a mamãe e o papai só tinham você? Você foi a primeira a nascer, só tinha mamãe, papai e você. E você foi meu primeiro grande amor do papai. E depois que a Nina veio, e você era pequenininha, mas você ajudava a cuidar da Nina, e darara, sempre repetia isso, e a sensação é que entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? Tudo bem, ela é muito pequena, mas é a arte da repetição, né? De toda oportunidade que eu tinha, eu tentar dar
essa sensação de que ela já foi exclusiva, assim, digamos, né? E tal. E daí, eu fiz um baita esforço ano passado, no começo do ano, e imprimi os álbuns para elas, da idade que elas tinham até então, né? E a primeira vez que a minha mais velha pegou os álbuns, ela ficou chocada. E ela sozinha conseguiu perceber tudo isso que eu contava para ela. Pelas fotos. Nossa, mamãe, mas aqui não tinha Nina. Antes era só eu, você e o papai. Que legal! Nossa, que legal! E ela ficou viu assim que mais existiu, que existiu uma vida ali, realmente dedicada só a ela, onde ela não dividia as coisas e tal. E ela conseguiu Ela ter essa acreditou, leitura no tempo dela. Mas foram as fotos que trouxeram essa Olha só que percepção. incrível. Então, é muito importante. Eu reconheço muito da minha história. Minha mãe cresceu, eu cresci com a minha mãe me fotografando muito. E eu tenho certeza que a minha paixão pela fotografia vem disso. E eu reconheço muito da minha história através dos meus álbuns de fotografia. Isso é verdade. Infelizmente, eu não tenho vídeos. Infelizmente, porque o vídeo também É muito legal, né? O vídeo muito. tem a voz, né? Nossa, a sua... é muito né? emocionante. Tem um movimento, né? Exatamente. Tem detalhes, né, que é... Mas eu me reconheço muito através das minhas fotos. E eu fiquei muito feliz de ver a minha filha, sei lá, com 3 anos, conseguindo fazer o mesmo, assim, sabe? E elas olham o álbum ali o tempo inteiro. É incrível mesmo. É incrível. Eu até queria falar do melhor ensaio que a Manu já fez na vida dela. Ela não sabe disso, Ai, foi eu que falei que era o melhor. mas foi mesmo. O Eu acho que melhor eu sou- ensaio que a Manu já tenho fez muito na orgulho. vida. Mas eu sou também suspeita por falar, né? Foi um ensaio que a Manu me deu, um ensaio feminino. E é exatamente isso. Não é um ensaio de. Não foi um ensaio de beleza. Né? Porque a gente vê esses ensaios de feminino. O ensaio é seu, né? O Você ensaio sou eu. Não foi um ensaio de beleza, foi um ensaio de se reconhecer mesmo, de autoestima. Eu tava num período da minha vida muito difícil e a Manu virou e falou assim: vamos lá, gata, você precisa se ver. E me deu esse ensaio e essas fotos eu ainda vejo, eu olho para essas fotos e falo: São muito eu lindas, venci. né? Eu Muito. venci, sabe? Foi através. Ai, eu vou chorar. Mas eu queria agradecer aqui publicamente, Manuela Estelita, porque você realmente, você não tira fotos, você faz uma revolução mesmo na maneira da gente se ver, da gente se reconhecer. Então foi o melhor ensaio. Ai, A gente, Manuela gente não botou colocou. lencinho aqui, gente. A Manuela colocou a alma dela nesse meu ensaio, dá pra ver, assim, ela foi sensacional. Eu sempre mostro esse ensaio pras minhas amigas e elas falam assim: Bi, você tá linda, mas caraca, essa fotógrafa, ela arrebentou todas as minhas amigas, que eu só mostro pras minhas amigas esse ensaio. Todas elas falam assim, elas reconhecem a quem tá atrás da lente, não só ali a imagem, foi incrível mesmo. E é isso, E né? aí entra essa questão terapêutica, que a gente falou do parto a princípio, mas muitas grávidas também ficam com medo de se ver, ou de se ver grávidas, ou no pós-parto e tudo mais. E eu levo essa missão comigo, assim, de levantar a autoestima de todo mundo que eu fotografo, assim, sabe? De sempre procurar o melhor ângulo e fazer a pessoa se gostar. E normalmente é surpreendente, assim, pra todas elas. O feedback é sempre muito, muito legal, assim, sabe? Cara, você fez mágica. Essa sou eu. Não acredito. E não, gente, sim, essa é você. Sim, essa é muito você. Não linda, tem né? Photoshop, não tem uma iluminação especial, luz natural. Talvez um pouco de maquiagem, bem pouco, porque eu também recomendo Sim. que não seja nada pesado. E Porque às vezes no parto também é difícil de fazer alguma coisa pesada, né? Não, no parto normalmente nem Impossível. tem, né? Mas eu digo nos ensaios, Nos de ensaios, gestante, é. família e tal. Se faz, eu falo pra ser algo muito leve. E daí a pessoa fala, nossa, mas essa sou eu? Sim, essa é você. Você fez muito. A pessoa deve pensar, você fez muito Photoshop. Não faço, gente, não faço. E é isso, acho que é um olhar carinhoso sobre... Eu tenho um respeito muito grande pelas mulheres, eu sou uma feminista de nascença, eu digo. Mas precisa, né? Para esse trabalho, assim, né? Dá para ver, assim, essas fotos, assim, infelizmente não estão ao público. Essas fotos daqui. Algumas estão. Tá no teu Instagram, né? Tem, no meu E site. tem, assim, esse olhar, assim, dá para ver que você cuida, assim, de realmente trazer, assim, a beleza, mas não só a beleza, né, a mulher bonita, né, o corpo, não é sobre isso. É a conexão, é o momento, né, é fazer também daquele ensaio, ou daquele momento no parto, seja o momento que for, né,
uma experiência positiva, né? Eu ia odiar se as pessoas gostassem do resultado do meu trabalho, mas não gostassem da experiência. Puta, que saco, aquela mulher lá na sala de parto. Mas ainda bem que eu fiz as fotos. Não, mas é assim, que eu tava falando que não é só o corpo, porque, por exemplo, nas fotos, eu tô usando esse exemplo que você trouxe. Pode usar. Você foi trazer o que trouxe que ela precisava de força. Então, as fotos dela, você vê muita força dela. Muito. Você vê ela bonita, porque ela é bonita, mas Maravilhosa. você não vê só a beleza, você vê uma força. Ela tá forte, as fotos. Parece assim que ela é... Vai todo mundo querer ver suas fotos agora. Que ela é, né, fodona, que ninguém... Nossa, não, eu viro As fotos têm essa energia, não tem? E assim, não foi um acontecimento só por ter fotos. Eu quero ter uma lembrança, eu quero me ver. Foi realmente um resgate, assim, sabe? Dessa força. Foi um resgate. Eu consegui olhar ali uma Bianca que eu nunca tinha visto na minha vida. E assim, isso me bastou para eu fechar um ciclo e começar outro. E falar assim, eu tenho essa força, eu posso seguir em frente. Incrível. Então, para mim, esse ensaio, eu falo que foi um dos marcos na minha vida, de verdade. De verdade. Incrível. Suas fotos. Ai, amei. E, Manu, você falou mais de 100 partos. Quanto você conta seus partos? Tem quase mais que a gente. Acho que você já pode virar obstetra. Sim, eu contei faz umas 3 semanas, assim, tava acho que 117 partos. Caraca. 117 partos. Tem, assim, alguma história de algum parto, assim, que foi, assim, muito marcante, que você lembra sempre, que, sei lá, por qualquer motivo, ou porque foi uma coisa muito forte, ou porque foi muito engraçado. O que vem na sua cabeça? Eu tenho 2 muito marcantes, mas acho mais interessante aqui trazer um deles, que é recente. E eu tava num parto que acabou complicando e virou uma cesárea. E a minha cliente não ficou bem com anestesia, subiu e bloqueou a respiração, né? E o bebê não nasceu bem e ela ficou desacordada. Quer dizer, ela ficou de olho fechado. Então hoje a gente sabe que ela ouvia, ela sabia movimentações ali em volta, mas ela não conseguia reagir, né? Então ela perdeu ali Essa conexão. Essa conexão, esse primeiro momento. E o bebê também precisou de cuidados logo saindo da barriga e tal. Então foi aquele momento, nossa. Mas, cara, o pediatra recebeu o bebê contando exatamente o que estava acontecendo pra ele. Que ele não tava no colo da mãe dele, mas que a mãe dele ia ficar bem, que não era nada grave, que já ele ia pro colo, e que ele tava bem também, e cuidando, fazendo os primeiros cuidados, limpando, ele tava com muito mecônio, se eu não me engano. E o marido e a equipe, a obstetra, enquanto costurava ela, ia falando com ela, todo mundo ia falando com ela, a doula, todo mundo ia falando com ela como se ela tivesse acordado, explicando tudo o que estava acontecendo, que o bebê estava bem, e darará, que já ele vinha pro colo, e o bebê veio pro colo mesmo com ela desacordada. E, nossa, aquilo foi tão... forte, né? Foi a coisa mais linda do mundo, assim. E ainda bem que eu tava lá pra fotografar. O marido, tadinho, né? De repente, aquele medo de perder a mulher e o bebê ao mesmo tempo. Então, ele tava, assim, muito transtornado. E eu falei, de repente, uma pessoa que tá dormindo tá sendo mais respeitada do que aquela pessoa que tava acordada foi no parto dela, né? Então, pra mim, foi muito marcante. Eu acho que a assistência humanizada é sobre isso, assim, sabe? É respeitar do começo ao fim, é dar informação do começo ao fim, né? E esse casal, eu fiquei com bastante receio deles não quererem ver as fotos e tal. E eu saí de lá com eles me pedindo já a prévia. Eles não, ela tava dormindo, mas ele me pedindo e falando assim, pode editar tudo. Não tudo, né? Mas assim, claro. não queremos ver tudo, queremos entender tudo. A Jana quer ver tudo que ela não viu. Muito legal, e tudo porque mais. aí a foto vai ajudar a resgatar esse parto. Mais importante ainda, né? Ficou mais importante Exato. ainda esse registro, né? Exato. Pra ela. Imagina, ela conseguiu ver ali que o bebê foi realmente pro colo dela, que ela teve essa golden hour, né? Mesmo desacordada. E é aí que eu falo, devia ser um direito básico, né? Sim. Nascer com respeito ou parir com respeito, mas infelizmente devia não ser é. o óbvio, devia né? ser o óbvio. Não, mas mínimo, até né? o respeito, ele é, né? Ele é assim, né? O que é? Ele é assim questionado o que é o respeito, né? Eu me lembro quando eu acompanhava alguns partos em que tinha ali uma assistência realmente violenta, não conservadora, e mesmo eu ali atuante, podendo ainda modificar uma coisa ou outra, tentar proteger a mulher de uma maneira, já era difícil, né? Eu já cheguei a sair de partos em que eu saía vomitando de
de tão horroroso que era o cenário. Mas eu fico imaginando não poder fazer realmente quase nada ali. Você pode dar um acolhimento, você pode falar, mas a assistência mudar um pouco, né? Para uma Não, e fotógrafa é ainda- mais difícil ainda. E ver, ainda tentar tirar a beleza daquilo. tirar foto, Tirar beleza. né? E ainda tentar tirar a beleza daquilo, porque aquela pessoa te contratou, ela quer ver beleza naquilo. Só que por algum motivo ela tá tensa e ela nem sabe. O bebê nasce mal e não é à toa que nasceu mal, porque prenderam a mulher naquela posição Sim. 5 horas. Elas chegam a falar com você depois, casos assim, de que o Já parto aconteceu, foi já violento? aconteceu. Eles pedem a tua opinião. Já aconteceu. Tipo, e aí? O que rolou? Já que Manu? você aconteceu. achou? Acho que eu não tenho tanta estrada, assim, ao ponto de... Sem partos, não tenho tanta estrada. Não, mas assim, de dar tanta estrada, eu digo assim, eu fiz muito parto em pouco tempo, né? Eu não tô nesse ramo há tanto tempo, mas eu digo assim, da pessoa já chegar na segunda gravidez e refletir sobre o primeiro parto, que talvez não tenha sido adequado. Eu ainda tô pegando mais as puérperas, assim, bebês com 1 ano e meio. E que às Daqui a vezes pouco não... começa isso. Talvez. Eu tô começando a fotografar segundinhos agora, né? Mas os que estão voltando, graças a Deus, foram partos ótimos. Então, mas eu mantenho muito contato com todas, não todas as puérperas, mas as mulheres que eu mais me conecto. Eu sempre me deixo à disposição, se quiser conversar e darará. E elas me procuram, é engraçado, elas me procuram. Eu mantenho essa conexão. Depois, e né, eu essa sinto troca. que de alguma forma eu consigo ajudar. Então, meu trabalho, ele transcende a fotografia, porque eu amo pessoas, é isso que eu falo. Eu amo pessoas, eu tenho muitos amigos, tem gente que fala que eu sou a pessoa que mais tem amigos e tal. E pra mim nunca é demais fazer amigos. Se é uma amizade legal, eu não quero fazer amigo mais ou E menos. depois você pode sair pra jantar com seus amigos também. Amigo mais ou menos a gente fica colega. Só que Mas amigos, amigo, ó, viu? pô, pessoas incríveis que são bons amigos, né? Eu tô sempre aberta. E pode ser cliente, pode ser colega de trabalho, pode ser, sei lá, gente que eu conheci pela internet. Eu amo trocar e tô sempre aberta, assim. Se alguém puder me ajudar com a sua experiência, e eu gosto de poder ajudar com a minha. Teve uma vez que a Manu ficou me mandando mensagem sobre um parto que estava acontecendo na Alemanha. Ainda não era o parto, mas era uma amiga sua que estava com alguns acontecimentos ali, né? Ela mandou foto até. Tava num pródromos meio E latência. aí apareceu alguma coisa, você mandou foto, Parecia um lembra? prolapso de cordão. Eu falei, manda ela agora para a maternidade. Parecia, né, pela foto. Ela começou a e ela fala, cara, vocês mudaram muito. Ela ama vocês. Bonitinha. Ela ama, ela tem uma gratidão por vocês, porque apesar de, assim, o parto lá, assim, já por via de regra ser humanizado, digamos, é uma assistência pública, não é privada, então você tem que ir, esperar. Você não tem um médico ali pra ligar e mandar uma foto, enfim, ela é muito carente disso. E ela foi me pedindo opinião sobre tudo que estava acontecendo, eu dei as minhas suspeitas, eu falei, ou é o cordão ou é a bolsa. Se for a bolsa, tranquilo. Se for o cordão, tipo, corre pro hospital. E daí vocês tiveram a mesma opinião, fiquei me achando. Tiveram o mesmo prognóstico. O mesmo prognóstico, fiquei me achando que eu soube ler ali, realmente estava acontecendo. E vocês foram muito importantes para ela aqui de longe, né? Então é muito bom. Que bom que eu posso contar com vocês, né? Que bom que vocês não olham ali e falam, ai, Manuela, que mala, e que mandando mensagem. Foda-se, né? Quem disse que a gente não fala isso? Deixa ela perguntar pra médica dela, essa amiga aí da Alemanha, sei lá quem é, entendeu? Eu lembro até de ter mandado uma foto numa posição, tipo, fala pra ela ir assim. Fala pra ela ir pro hospital assim, no banco de trás e tal. E, pô, isso é muito valioso, né? Então, eu não sou da área da saúde, né? Mas eu tô ali pra ajudar e pra trocar. E eu quero sempre somar. Ai, que gostoso, Manuela Estelita, maravilhosa. Muito Gente, obrigada. 3 profissionais do Partos conseguirem sentar juntos, Tá, né? Mais ou menos, eu já tenho que sair. A Bianca já tá aqui na esquina. Sempre é difícil, assim. Sempre a gente vai marcar com alguém, né? A gente tem até o último minuto sem saber se vai rolar ou não. Total. Né? Ah, Até bom que inclusive deu nós, certo. né? Assim, a gente tá sempre... Será que vai? Mas assim, A a gente gente tá dando uma sorte que a gente costuma gravar de quartas-feiras e a gente não tem bebê que nasce quarta-feira, né? Ó, que coisa boa. Fala isso alto, Fabiana. Em compensação, São sábado, bebês. né, gente? Sábado é o Dia Internacional do Parto. Final de semana bateu, Final a gente de tá lá indo semana, pra feriado aí, Né? que é bom e a gente gosta, né? Então tá bom, que as quartas-feiras sejam sempre Iluminadas de de cócoras. bons assuntos. Exato. Obrigada Obrigada a vocês pela pela
querida. confiança em me ouvir também. A gente te ama. Eu E também. que a gente Eu tenha amo muitos muito. trabalhos juntas Amém, aí, que é sempre amém. muito, muito prazeroso. Eu amo partejar com vocês. E pode É. tirar foto da gente também. Assim. Você posa pra mim, ela posa pra mim nos partos, tá bom? Mas aí vai ter que apagar a luz, tá? Porque se não deixa ela acender a luz, a gente vai apagar a luz do seu ensaio, tá? Ai, obrigada, Manu. Ela Estelita no de Cócoras. Yes!